hoje eu desenvolvi então esse tema, e eu tenho certeza que é uma palavra de Deus para guiar o início do nosso ano e sobre a tua vida, que se chama hoje o nome do Senhor. Quando alguém pergunta quem você é, alguém estranho chega e diz assim: olá, tudo bem? Como é que é o teu nome? Quem você é? E aí, se fosse eu diria assim: olha, eu sou o Diego. Talvez você vai dizer outra palavra, né? Apesar de que nós temos várias pessoas com o mesmo nome aqui. E aí, quando a gente responde assim: olha, o meu nome é tal. Deixa eu te perguntar, essa pessoa te conheceu de verdade? Se você disser assim: meu nome é fulano, essa pessoa naquele instante ali, apertando a tua mão, ela realmente te conheceu? Ou não? Não, né? Então, muita gente fica estudando e querendo às vezes fazer assim, uma coisa assim tão misteriosa, em qual é o verdadeiro nome de Deus. E as pessoas vão lá e procuram um nome que Deus revelou na sua palavra e que não se pronuncia mais, se é que se pronunciou um dia, e fica aquela coisa envolvendo uma curiosidade bíblica. Mas Deus, Ele não quis se apresentar a nós somente por uma palavra. Deus não quer se fazer conhecido através de uma única coisa que o defina. Não. Deus, Ele quer revelar quem Ele é de uma forma em que nós venhamos de fato entender, de fato nos relacionarmos, de fato conhecer quem Deus é. E essa expressão, o nome do Senhor, ela é tão conhecida na Bíblia, ela passa por toda a Bíblia. E se a gente estudar a palavra de Deus, a gente vai ver que existem inúmeros nomes que Deus se revela na sua palavra. Existem inúmeras formas, são muitas formas que Deus diz: olha, eu sou isso, eu sou aquilo, o meu nome é esse, o meu nome também é esse aqui também é o meu nome. E às vezes a gente fica meio, mas por que isso tudo? E quando a gente percebe isso, a gente tem que entender que se Deus nos deu clareza dessa expressão, o nome do Senhor, existe algo que nós precisamos compreender, que não é apenas saber uma informação. Não é apenas você que nem vai preencher um cadastro lá numa loja, vai botar um CPF. Não é apenas saber uma palavra, mas Deus quer ser conhecido por nós. Então, ao longo da Bíblia diz assim: e invocaram o nome do Senhor, e louvaram o nome do Senhor, e proclamaram o nome do Senhor, honrar o nome do Senhor, temer o nome do Senhor. Lá nos mandamentos, 10 mandamentos, não tomar o nome do Senhor em vão. Lá na oração conhecida como Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E a gente fica assim: mas por que a Bíblia fala tanto no nome do Senhor? E agora eu quero te trazer uma informação importante sobre isso, em Salmos 9, 10. Salmos capítulo 9, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Então aqui está falando uma das atribuições de que o nome de Deus carrega. Conhecer a Deus e saber quem Ele é, nos dá uma confiança tão grande, de que Ele jamais nos abandonará. Só sabe isso, só vive essa confiança, quem conhece quem é o seu Deus, quem vai se relacionar com o seu Deus. E a Bíblia chama isso de nós sabermos o nome do Senhor. Ou seja, que Deus não é um Deus qualquer, Deus não é um Deus genérico, Deus não é uma estátua, não é uma escultura, mas que Deus, Ele é um ser relacional, que quer ser conhecido por nós. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais irresistível se torna viver com Ele. Lá em João capítulo 17, versículo 3, Jesus disse assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único e verdadeiro Deus. Olha só, a vida eterna é conhecer quem Deus é. Sabe por quê? Porque quando a gente conhece cada vez mais quem Deus é, nós vamos desejar cada vez mais estar com Ele. Se alguém te conhecer cada vez mais, essa pessoa vai querer estar mais contigo ou fugir de ti. Porque às vezes a gente fica parecendo querido e simpático, mas quem nos conhece de verdade diz assim: não é esse anjinho que parece aí, não. Alguém vem e te fala assim: que querida a tua sogra. Diz: não, que você não conhece. Então, normalmente, às vezes a gente tem algumas coisas, fraquezas na nossa vida, que quem mais nos conhece acaba sabendo assim:
quando eu conheci o fulano, descobri que ele tinha assim algumas fraquezas, algumas limitações. Mas Deus é totalmente ao contrário. Quanto mais você conhece Ele, mais você quer viver eternamente com Ele. Quanto mais você conhece o Senhor, mais tempo você quer passar com Ele, mais você quer ser amigo dEle. Essa é a vida eterna, que te conheçam o único e verdadeiro Deus. Está fazendo sentido para você? E nós estamos aqui por quê? Por que a gente precisa sempre buscar mais da palavra de Deus? Porque nós temos que prosseguir em conhecê-lo. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vive as coisas de Deus. Então eu quero te trazer uma história muito interessante da Bíblia, no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3. Segundo livro, lá no início, depois de Gênesis, vem o livro de Êxodo, capítulo 3. E Deus estava querendo fazer algo muito grande. Deus estava querendo causar uma grande mudança, uma grande transformação no seu povo, o povo de Israel. O povo de Israel estava escravizado há 430 anos, estava clamando por libertação, estava orando ao Senhor. E a Bíblia fala no livro de Êxodo que Deus escutou o clamor do seu povo, escutou a oração deles que estavam escravizados no Egito, e Deus agora chama Moisés para protagonizar uma grande mudança. Porém, Moisés, ele estava vivendo uma vida normal. Moisés tinha família, Moisés estava há 40 anos vivendo no deserto, na terra de Midian. Moisés estava lá com a sua esposa, os seus filhos, tinha lá as ovelhas, as pastagens, tinha o seu trabalho, a sua remuneração, o seu descanso. Moisés estava vivendo uma vida como a maioria de nós gostaria de viver, e abençoada por Deus ainda, uma vida com a família, com o trabalho, com essas coisas. E aí Deus então se manifesta a ele, aparece a ele, e diz assim: Moisés, eu quero que tu vá e cause a libertação do meu povo. E Moisés então se assusta, e ali em Êxodo capítulo 3, a partir agora do versículo 12, diz assim: Deus afirmou: eu estarei com você. Porque quando a gente crê que Deus vai fazer mudanças na nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa desejar é a presença de Deus. Primeira coisa para viver uma coisa nova, para viver um caminho novo, para enfrentar um inimigo que a gente não conhece, para entender caminhos que a gente nunca trilhou, a primeira coisa que a gente precisa desejar é a presença de Deus. Mas Moisés ainda assim, ele disse assim: mas Deus, se eu chegar lá diante do povo, eles não vão querer me seguir. Se eu viver e fazer isso que o Senhor está dizendo, ninguém vai querer vir atrás de mim. Agora entenda o que eu estou te dizendo. Deus chamou Moisés para enfrentar o homem mais poderoso do mundo. Deus chamou Moisés para enfrentar face a face o faraó do Egito. O Egito era a nação mais poderosa do mundo antigo, com o exército mais numeroso, com o homem mais, quem sabe, cruel que existia, intolerante, com muitas divindades, com magos, videntes e pessoas que adoravam esses deuses, que faziam muitos sinais sobrenaturais através dos seus sacrifícios, da sua adoração a esses deuses. E agora o seu povo, milhares de pessoas do povo de Israel, estava escravizado nessa grande nação. E Deus chamou Moisés e disse: tu vai libertar o meu povo e vai enfrentar o faraó. E Moisés disse: não, mas como é que eu posso fazer isso? Em meu nome o faraó vai me destruir, em meu nome o povo não vai acreditar. Tem que ser em nome de Deus. Isso eu quero te dizer nesse ano. Esse é um ano de grandes mudanças. Diga aí para quem está do teu lado: as tuas grandes mudanças só vão acontecer se Deus estiver contigo. Porque se há para fazer aquilo que os teus braços já conseguem fazer, não vai ser grande mudança. Aí vai ser até uma vergonha para ti, tu vai dizer: eu sempre podia ter feito isso e agora que eu fui fazer, só porque a igreja disse que é grande mudança, agora que eu tive a iniciativa e resolvi. Se as tuas grandes mudanças dependem só de ti, essa não é uma grande mudança que a gente está falando. As grandes mudanças são as mudanças em que Deus faz o sobrenatural, em que Deus libera milagres. E aí no versículo 13, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi? Então Moisés estava dizendo: Senhor, eu preciso saber melhor quem o Senhor é, para poder viver essas grandes coisas junto com o Senhor. E é mais ou menos a mesma coisa que a gente tem que dizer para Deus nesse ano. Pai, eu quero saber melhor quem o Senhor é, para eu poder viver coisas melhores e maiores junto com o Senhor.
E aí Deus responde uma resposta que, numa primeira olhada da Bíblia, era melhor que não tivesse resposta nenhuma. Quer ver? Versículo 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Meu Deus, isso parece, eu não sei se você leu a mesma Bíblia que eu, mas parece uma coisa meio sem nexo, meio sem sentido. Estava esperando o nome de Deus, e Deus diz para eles que eu sou o que sou. E aí, por que a gente não entende a grandeza disso? Porque em português, dizer eu sou é uma coisa muito mais superficial do que na língua que a Bíblia foi escrita em hebraico. E aí, eu gostaria de compartilhar contigo hoje um pouco mais de profundidade nessa expressão que Deus trouxe a Moisés. Diga a eles, eu sou o que sou. E agora você percebe que quando Moisés foi diante do povo, quando Moisés foi lá falar com as autoridades, a Bíblia fala que o povo acreditou em Moisés. Ou seja, ele disse assim: Deus mandou dizer que ele é o eu sou o que sou, e vai dar certo e vocês são libertos. E o povo acreditou em Moisés. Ou seja, essa expressão carrega algo muito poderoso. Muito poderoso. E é isso que eu quero falar contigo. Eu sou é uma expressão que tem 3 significados na profundidade do idioma em que a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento, que é no hebraico. O primeiro deles é a mesma coisa que a gente entende em português, que alguém ser significa que esse é um Deus vivo, é um Deus real. Diga assim comigo: eu sou é um Deus real. Então, eu sei que isso parece óbvio, mas para muitas pessoas não é óbvio. Muitas pessoas concebem Deus como uma estátua, concebem Deus como uma escultura, concebem Deus como uma energia, concebem Deus como uma coisa, concebem Deus como um ser que viveu no passado e hoje eu tenho que adorá-lo, e não entendem Deus como aquele que é real, como aquele que é vivo, como aquele que é presente, como aquele que existe. Eu sei que se você está numa igreja cristã nesse domingo à noite, você crê que Deus é real. Mas eu preciso te trazer uma grandeza nisso. Lá no livro de Apocalipse, veja comigo o último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 1. Jesus está se revelando a João e diz para João escrever palavras proféticas, palavras que João não entendia, símbolos que ele estava tentando decifrar, e mensagens para as igrejas daquelas regiões onde ele estava escrevendo. E aí, quando Jesus vai explicar quem ele é, Jesus ele se apresenta nessa carta profética, que é Apocalipse, e ele descreve quem ele é. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz assim, disse Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus está se apresentando, agora já tendo ressuscitado, Jesus se coloca como Deus, Ele é o Senhor Deus, Ele e o Pai são um. Então Jesus está se apresentando dizendo assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus não está dizendo, vocês se enganaram, meu nome não era Jesus, José me deu um nome errado, o meu nome é Alfa. Começa a dizer agora, eu amo Alfa, eu adoro Alfa. Não é esse nome que Jesus está dizendo. Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego, que agora o Novo Testamento foi escrito em grego. Então Jesus está dizendo, eu sou tudo, eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que era, eu sou aquele que é, e eu sou aquele que há de vir. Eu sou Deus Todo-Poderoso sobre toda a terra. Eu sou eterno, eu sou real e eu estou vivo. Então Jesus ele nos ensina que essa expressão, eu sou, é a expressão de que nós temos que crer que o nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus não está pendurado numa parede, o nosso Deus não está esculpido. Inclusive Deus, na sua palavra, Ele abomina que nós venhamos fazer imagens até dele mesmo. Deus não deseja e inclusive ordena que não seja feito imagens de escultura sobre ele mesmo. Por quê? Porque Deus quer ser tido como um Deus vivo. Você já pensou você ter um filho
e o teu filho não te liga, não fala contigo, passa por ti, finge que não te vê, e aí ele olha para a tua foto em casa e diz assim: pai, que saudade que eu estou de ti, pai. Pai, olha, a minha vida está tão difícil, eu quero falar com o senhor agora, olhando para a foto. Mas aí tu está ali dizendo: e aí meu filho, como é que tu está? E o filho não responde, o filho só diz assim: não, está tudo certo, está tudo bem. Aí quando ele está sozinho, ele vai lá, se ajoelha diante da tua foto e diz: pai, eu preciso abrir meu coração para ti. Como é que tu ia te sentir com um filho assim? O nosso Deus, Ele não quer ser uma estátua que a gente desabafa. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus real. O nosso Deus é o Deus que escuta. O nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus que preenche a nossa vida. O nosso Deus é um Deus que libera milagres, que nos toca. O nosso Deus é um Deus que nós temos que crer. Ele é real. Nós servimos a um Deus vivo, amém? A segunda coisa agora já vai fugir um pouco da compreensão que nós temos no nosso verbo ser. Mas Deus dizer lá, no Antigo Testamento em hebraico, eu sou, também significa eu estou. Lá no inglês a gente tem isso, né? Todo mundo já aprendeu alguma vez na vida o verbo to be, né? A maioria de nós aprendeu isso durante 11 anos na escola. E aí no verbo to be nós aprendemos que é o verbo que é usado tanto para ser como para estar. Em hebraico também. A segunda coisa que revela quando Deus diz assim: eu sou o que sou, Ele está dizendo para os israelitas: eu estou com vocês. Eu sou vivo, eu sou real e eu estou contigo. Diga assim comigo: eu sou é um Deus relacional. Deus, Ele não quer ser ocasional na nossa vida. Ele não quer ser de vez em quando. Ele não quer ser uma hora por semana. Deus quer ser um ser, um Deus, um Pai presente em todos os momentos da nossa realidade. O Senhor é um Deus relacional. Então quando Ele diz eu sou, Ele está dizendo: eu habito contigo, eu existo contigo, eu quero fazer parte da tua vida, eu tenho propósitos para ti, eu quero que você venha fazer parte da minha família. Eu sou aquele que quer viver contigo. Esse é o Deus que está se revelando para ti. Esse é o Deus que se revela na sua palavra. Deus não traz aqui um livro de informações sobre quem Ele é e Ele continua distante. Não, Ele traz aqui a revelação de quem Ele é, para que Ele possa habitar conosco, para que Ele possa fazer parte da nossa vida. Está fazendo sentido para você? E aí Jesus vem e revela quem Deus é, e Ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Jesus nos ensina a cultivar um relacionamento com Deus. E assim nós aprendemos que Deus se revela na Bíblia, não para revelar o pecado para que a gente fuja dele, mas para revelar o pecado para poder liberar o perdão para que a gente possa viver com Ele. Quando Jesus vai nascer, lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, projeta no telão aí para nós, o anjo, ele libera uma palavra para José, e Mateus comenta assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E aí ele diz: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Veja de novo, Emanuel não é o nome de batismo de Jesus, não é o nome que os vizinhos conheciam Jesus, mas é o nome que nos faz entender quem Ele é. Entende? Jesus vem nos revelar e nos dar um caminho para que nós venhamos viver com Deus, caminhar com Deus, desfrutar de uma vida junto com Deus. Então eu sou é um Deus relacional. E quando nós entendemos isso, nós entendemos o desejo de Deus ser adorado, o desejo de Deus nos ouvir, o desejo de Deus falar conosco, o desejo de Deus participar dos nossos projetos, o desejo de Deus que nós venhamos detalhar os nossos planos junto com Ele, o desejo de Deus ser conhecido e trazer sobre nós a sua bênção, a sua herança, o seu sim, o seu não, trazer sobre nós a participação na nossa vida. E tem tanta gente que está às vezes buscando a Deus, está às vezes adorando a Deus, está frequentando cultos, está de alguma forma buscando a Deus, mas quando está sozinho diz assim: eu não vou orar sobre isso, Deus é tão ocupado, Deus tem tanta coisa para ouvir, Deus tem tanto problema para resolver, tantas nações aí para estar atento. Será que Deus vai ouvir a minha oração? Será que Deus vai se importar com a minha situação? E a palavra de Deus declara que o Senhor sabe até mesmo quantos fios de cabelo nós temos.
Para uns é mais fácil Deus saber, para outros é mais complicado. Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos. Deus fala que Ele cuida de nós. Imagina, Ele diz assim: se eu visto os lírios do campo de forma tão bela, muito mais com vocês. Muito mais com vocês. Se vocês sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, e vocês têm essa essência ainda que não é tão boa, muito mais eu darei a vocês aquilo que vocês pedirem. Então, quando a gente tem uma consciência de que o nosso Deus é um Deus relacional, muitas vezes a gente está sofrendo de graça, porque não colocou em oração as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes nós estamos com uma crise familiar de graça. Nós estamos com um problema financeiro que não deveria ter, porque nós não participamos, Deus, desse momento, desses projetos. E aí a gente deixa Deus lá dentro da igreja, a gente deixa Deus lá na Bíblia, na cabeceira, e aí vai fazendo a nossa vida sozinho, mas Ele quer ser relacional. Mas a gente vai fazendo sozinho, e quando pega fogo, meu Deus, me escuta, Senhor. Esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é nós construirmos, edificarmos a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde, as nossas finanças, a sexualidade, as emoções, a lidar com a morte, todas as coisas, junto com quem? Com o nosso Deus. Eu sempre costumo dizer, Jesus Ele prometeu uma coisa que ninguém gosta de ouvir. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. E eu sempre digo para alguém que está sofrendo alguma coisa e pede um conselho e às vezes parece que não tem saída, eu digo assim: olha, sempre lembra de algo. Imagina você estar vivendo essa mesma situação sem crer em Deus. Certamente você já teria pensado em desistir, já teria pensado em tirar a vida, já teria pensado que existem coisas que Deus está te amaldiçoando. Sempre é melhor nós vivermos, mesmo que seja o maior desafio da nossa vida, com a presença de Deus do que sem ela. O Senhor quer fazer parte da nossa vida. Ele é um Deus vivo e real, e Ele é um Deus relacional. E por último, deixa eu te dizer, o que mais significa que Deus disse lá para Moisés: eu sou o que sou. Ainda num significado mais profundo. Quando os hebreus ouviram, Ele é. Eles ouviram, Ele é vivo, Ele existe. Eles ouviram, Ele está conosco, Ele habita conosco, Ele se manifestará. Mas eles também ouviram, Ele se tornará o que precisar. Ele é poderoso para o que precisar. Quando a gente vê essa expressão, eu sou o que sou, ela também significa, eu me torno aquilo que eu preciso me tornar. Eu tenho capacidade ilimitada. Eu posso ser aquilo que precisar que eu seja. Imagina você, os homens aí vão me entender. Imagina você trabalha, quem sabe, vamos dar um exemplo, no administrativo de uma empresa. Mas quando chega lá na tua casa e queima a resistência do chuveiro, você às vezes tem assim aquele sentimento de ser o homem lá na tua casa e dizer: eu vou ser o eletricista hoje. Quando estoura aquele cano, você trabalha no administrativo, mas você vai dizer: hoje o encanador aqui sou eu. E tem coisas que a gente não sabe fazer, mas como é bom quando a gente se sente alguém que, se precisar, eu sei resolver outras coisas, não é assim? Deus pode ser tudo o que precisar. E agora eu gostaria de trazer uma palavra que a gente não usa muito, e eu pesquisei algumas palavras e não achei uma palavra melhor, então eu quero que você me perdoe, mas vamos aprender essa palavra, quem sabe nova para muitos de nós hoje. Diga assim comigo: o eu sou é um Deus polivalente. Palavra polivalente, eu não sei se você já ouviu, já escutou, já usou, mas essa é a palavra que melhor define quem Deus é. Deus é poderoso em diferentes áreas. Deus é habilidoso em diferentes áreas. Deus é útil e necessário em diferentes áreas. Deus é polivalente. Ele é poderoso, supridor, habilidoso. Ele sabe tudo em diferentes áreas, conforme nós temos necessidade. Se a gente falasse sobre tecnologia, nós diríamos que Deus é multifuncional. Mas Deus não é só multifuncional, Ele é multipoderoso, Ele é multihabilidoso, Ele é multivisionário, Ele é multiamoroso, Ele é multiperdoador. Ele é um Deus
múltiplo, Ele é um Deus polivalente, Ele é um Deus que tem muitas valências, tem muitas capacidades, muitas habilidades. E aí lá no livro de Lucas capítulo 1, versículo 37, vai dizer uma afirmação contundente que você não pode esquecer jamais na tua vida: para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Isso você tem que ter muito claro para ti mesmo, que nada é impossível para Deus. Por quê? Porque Ele é aquilo que Ele precisa ser em qualquer desafio, em qualquer circunstância. Não há nada impossível para Deus. E aí os israelenses estavam lá e dizendo assim: uau, agora o nosso Deus, descobrimos, Ele é um Deus vivo. Estávamos clamando, Ele não respondia, mas agora Ele deu sinal de vida, Ele está vivo. Segunda coisa, o nosso Deus está conosco. Então nós podemos sair e enfrentar o faraó, porque o Senhor dos Senhores, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, a promessa dele está viva, Ele está conosco. Então Ele vai falar conosco, Ele vai dirigir a nossa vida, Ele vai iluminar o caminho, o Senhor vai fazer parte da nossa libertação. E agora a principal coisa que eles entenderam: o nosso Deus, Ele vai dar um jeito da gente conseguir vencer toda essa tirania do faraó, porque nós não podemos, mas Ele pode. Ele sabe os caminhos. E aí Moisés foi lá com um pedaço de pau na mão e chegou diante do homem mais poderoso do mundo e disse assim: eu vim aqui para libertar o povo de Israel. Imagina você. E Deus agiu. Então, quanto mais a gente percebe a nossa pequenez, quanto mais a gente percebe que a gente precisa de Deus, quanto maior é a visão que nós temos para 2026, quanto mais impossível é aquilo que Deus colocou no nosso coração, mais Deus liberará a sua unção e a sua presença e vai fazer milagres na tua vida, se você crê que é um Deus vivo, que é um Deus que quer estar contigo e participar de cada detalhe, de cada decisão, de cada momento, e que é um Deus que tem recursos sobrenaturais para todos os desafios que você enfrentar. Quando a gente entende isso, a gente vai agir em nome do Senhor. A gente vai invocar o nome do Senhor. A gente vai proclamar o nome do Senhor. A gente vai louvar o nome do Senhor. E não importa o que aconteça, nós vamos dizer: eu estou aqui em nome do Senhor. E lá em Colossenses capítulo 3, versículo 17, vamos ler lá Colossenses capítulo 3, versículo 17, a palavra de Deus diz uma instrução para a igreja, e essa instrução só vale se você já conhece um pouco quem Deus é. Essa instrução só é levada a sério para quem deseja viver uma vida com Deus de verdade. Porque senão, muita gente às vezes está na igreja, está começando, está ali, quem sabe curioso, mas está brincando com o pecado, está brincando, está infringindo os princípios de Deus, está brincando de ser cristão, e volta e meia vem e volta, e daqui a pouco já vai lá e adora outros deuses, e já faz outra coisa, porque não entendeu a grandeza de quem Deus é. Então em Colossenses capítulo 3, versículo 17, projeta para nós por favor, diz assim a palavra de Deus: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai e por meio dele. Dando graças a Deus por meio dele. Ou seja, quando alguém te falar algo, a resposta que você der tem que ser digna de dar glória a Deus, de dar graça a Deus, de representar a Deus. Quando tiver uma situação, a forma que você vai agir tem que ser digna da presença de Deus que está contigo ali. Do Deus que é vivo e que está vendo o que você está fazendo. Do Deus que está ali para te dar suporte. Quando você estiver diante de uma tentação, para cometer um pecado, para errar em algo, e tem um banquete maravilhoso, mas ele está envenenado, espiritualmente falando, você tem que ter em mente a grandeza do teu Deus, que vai te dar o escape para sair daquela situação. E não simplesmente pensar assim: domingo eu me encontro com Deus lá, eu vou viver a minha vida aqui como der e como eu quiser, e depois eu me resolvo. Não, aí você não conheceu ainda quem é o nome do teu Senhor. O nosso Deus é um Deus real, é um Deus relacional, e é um Deus todo-poderoso, polivalente. Jesus disse assim em João 17:11, Pai, protege-os no teu nome,
o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Quando nós entendemos isso, Jesus então traz sobre nós essa presença de Deus. Jesus libera o seu Espírito sobre nós, e esse mesmo Deus que libertou o seu povo do Egito, esse mesmo Deus que fez chover comida do céu, esse mesmo Deus que fez os israelenses, sendo um povo escravo, vencerem inimigos organizados militarmente, esse mesmo Deus está conosco e quer edificar o seu reino através de cada um de nós. Esse Deus, quem sabe, quer fazer um milagre no teu casamento esse ano. Quem sabe Deus quer fazer um milagre com os teus filhos nesse ano. Quem sabe Deus quer fazer um milagre nas tuas finanças esse ano, no teu trabalho esse ano. Quem sabe Deus vai fazer um milagre e vai te chamar para viver um projeto grande que vem dele esse ano. Assim como Moisés estava lá trabalhando, vivendo a vida, e de repente vem um propósito de Deus. Abra as possibilidades do teu coração e da tua mente, porque o mesmo Deus de Moisés, o de Abraão, Isaac e Jacó, Ele está aqui nesse lugar através do Senhor Jesus e libera propósito sobre as nossas vidas hoje. E lá em Provérbios capítulo 18, versículo 10, diz assim: o nome do Senhor é uma torre forte. Provérbios 18, 10. Os justos correm para ela e estão seguros. Quanto mais nós conhecemos quem Deus é, quanto mais nos relacionamos com Deus, quanto mais nós fazemos esse exercício de lembrar que o nosso Deus é um Deus vivo, que Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos, que o nosso Deus é todo poderoso, Ele é fiel, Ele é polivalente, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. Quanto mais a gente entender isso, mais seguros nós estamos para os desafios da vida, mais nós temos Ele como uma torre forte contra os inimigos que se levantem. Porque deixa eu te dizer, os inimigos se levantam. Quando você se posiciona em Deus, o diabo se levanta. E isso não é conversa de pastor, isso é realidade espiritual. Se você está inerte, se você está ali, água com açúcar ali, se você está ali meio que morno, muitas vezes você não está enfrentando também grandes batalhas espirituais. Agora, quando você levanta a cabeça e diz assim: eu vou enfrentar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Imagina, 40 dias o povo de Israel estava lá, escutando Golias desafiar. Enquanto ninguém se manifestava, ninguém sofreu nenhum arranhão. Mas ninguém venceu, ninguém avançou. Todo mundo ficou parado, com medo, estava lá o inimigo, estava lá eles, e o tempo foi passando, o tempo foi passando. E quem sabe passa 40 dias, passa 6 meses, passa um ano, quem sabe passa uma vida, e tu empurrou a tua família com a barriga. E tu empurrou as tuas finanças com a barriga. As tuas habilidades, os teus sonhos, tu jogou no lixo. Tu deixou assim, água com açúcar. Tu não construiu aquilo que veio de Deus para ti. Tu não trouxe uma diferença na tua vida com o poder de Deus. Agora tem um dia que o Davi se levanta. E ele diz assim: quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? O que vai ganhar quem enfrentar esse gigante aí? E ele diz assim: eu vou contra ti agora, tu vem com lança, com espada, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi vai, se arrisca. Quando ele se arrisca, o gigante também vem contra ele. Entendeu? Quando Moisés disse lá para o povo: eu sou o que sou, está conosco e vai nos libertar, o povo vibrou. No outro dia o faraó disse: eles estão tendo ideia aí de ser libertos? Tá bom, dobra o serviço deles e tira a matéria-prima, eles que vão atrás de matéria-prima. Vamos ver se eles vão continuar com essa ideia aí de ser liberto. E aí o povo começou a ser mais oprimido pelos capatazes egípcios, ser mais oprimido pelo faraó, ficou mais difícil a vida deles. E eles disseram para Moisés: Moisés, foi para isso que tu veio? Tu veio oferecer uma libertação para a nossa vida ficar pior? Quem sabe tu vai embora, Moisés. E Moisés então encorajou o povo e disse: calma, persevera, porque nós vamos sair daqui, nós vamos ser libertos. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente se posiciona em Deus, os inimigos espirituais se levantam. E infelizmente muitas vezes vai ser através de pessoas, através de situações, através de circunstâncias, através de coisas que parece que eu comecei o ano com tudo e daqui a pouco se levanta um desafio que eu nunca tinha enfrentado. Persevere. Persevere, porque o Senhor está contigo. Não infrinja os princípios da palavra de Deus. Não deixe de participar o Senhor da tua vida. E em nome de Jesus você terá uma vitória extraordinária. Eu profetizo sobre ti, em nome de Jesus. Eu não sei quais as grandes mudanças que você precisa neste ano, mas eu sei que o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Jesus. O eu sou o que sou está aqui neste lugar. E é a Ele que nós vamos clamar agora.
e trazer a sua realidade, os seus projetos sobre nós. Vamos colocar de pé, vamos orar.